12, 11 anos, vamos dar o quê? Área de família, instrução sexual completa, afunda, bem dada, na medida deles, de acordo com a medida de cada um e sua capacidade. Não vou esperar entrar na puberdade e começar a ter a sensibilidade erótica e sensual, que é perfeitamente normal, faz parte da vida do homem, tá? E da mulher, e para começar a ser influenciado na escola com isso, tudo, tal. Não vou esperar chegar a crise lá, não, vou tratar antes. Meu filho, quando nós vamos crescendo, algumas coisas vão acontecendo, aproveita as perguntas que eles fazem e vamos dando educação sexual. E se eles são desinteressados ou ainda não têm curiosidade, eu vou me provendo de material e instrução e vou achar um caminho que vou dando. Vou sentar com ele e vou sentar. Coisa de verdade. Vamos sentar. Hoje vamos falar de onde vêm os bebês, como é que eles são formados e tal. Na medida deles, segundo a idade de cada um, segundo a capacidade de cada um. Tendo muito cuidado para não chocar, para não ferir. Isso os irmãos precisam estudar. Isso é uma área que os irmãos são responsáveis, têm que se juntar e estudar isso a fundo, ler bastante sobre isso, entendeu? Há muitos bons livros, inclusive de alguns irmãos que ensinam bastante sobre isso, como transmitir educação sexual para nossos filhos, e temos que fazer, mas antes de a crise chegar, antes dele entrar na puberdade, antes dele estar lá no meio do colégio, cheio de juvenil, entende? Todo mundo lá sendo o dia inteiro estimulado pela televisão, pelo cinema, pela propaganda, entendeu? Eu tenho que inocular meu filho antes, eu tenho que vacinar, porque ele sabe discernir o que é malícia, o que convém, o que não convém, o que é luz, o que é trevas nessa área. Vamos prevenir. Para que eu vou deixar uma crise chegar? Vamos antecipar. Não é necessário ficar baratinado com isso, hein? Vai chegar a crise, vai chegar, o que eu vou fazer? Não. Vamos cuidar antes. Vamos instruir, ensinar, instruir a criança no caminho que deve andar. E até quando for velho, ele não se desviará. Isso aplica a criança espiritual também, esse versículo. Ganhou hoje, amanhã começa a fundamentar. Amanhã começa a fundamentar. Ganhou hoje, batizou, começa a fundamentar. Entendeu? Ensina a criança o caminho que deve andar, até quando for velho, dele não se desviará. Ou seja, temos que preparar os irmãos. Entende? O ministério tem que ser consequente, tem que ser coerente, tem que ir numa sequência, entende? Ordenada. Entende? A Bíblia fala do justo ordenamento dos santos. Entende? Pedro fala essa expressão. Temos que ordenar a vida dos irmãos de uma maneira coerente, contínua, diária, entende? Progressiva. Que os irmãos vão sabendo que daqui até 3 anos eles vão ter recebido um depósito imenso que vai suprir a vida dele pelos próximos 50 anos e o ministério dele pelos próximos 50 anos. Por exemplo, vocês todos estão se propondo a servir ao Senhor e participar ativamente da obra. Então vocês vão levar pessoas para casa, vocês vão começar a cuidar. Pessoas mais fácil de, suponhamos, desde 20 até 40, 50 anos, sei lá o que. Você pega um rapaz de 20 e poucos anos, 30 anos. Quantos anos mais que ele tem pela frente? Vou dar um exemplo aqui, Alexandre. Vamos na minha casa comigo. 26 anos. Eu suponho que ele vai viver pelo menos mais uns 40, mínimo. Entendeu? Chegar aos 66. É pouco ainda, né? Há 23 anos, né? 23 anos. Aumentei 3 na conta aí. Então, quantos anos mais ele vai viver? Suponho que mais uns 50, 60 anos, chegar aos 70, 80. Então eu tenho aqui ao meu lado 50 anos de ministério pela frente. Eu tenho que treiná-lo, capacitá-lo ministerialmente para os próximos 50 anos. Nós estamos pensando no mês que vem, irmãos. Entende? No ano que vem. Esse irmão deve viver até os 70, 80 anos. Não acontecendo nenhum acidente de percurso, né? Tem. É a faixa etária média da população. Colocando aí mais a graça de Deus, chega aos 85 e tal, né? Tem. Então temos aí mais 50 anos. Tem aqui, ó, ao meu lado, 50 anos de ministério pela frente. Eu tenho que colocar um fundamento para 50 anos. Quantos anos você tem? 28. Até quanto mais ou menos você espera viver? Sim, você gostaria assim, dentro de uma realidade. Não vai ter 200 anos. 70 anos menos 28 são 52. 42. Tem 42 anos de ministério pela frente. Tem que pôr um fundamento para 40 anos. Entende?
Não é para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui 6 meses. Você quantos anos tem? 27. Você tem de viver até mais ou menos quanto gostaria? Uns 80? Então temos aí 51. Né? Ou seja, aqui temos 50 anos de ministério. Vou lá aqui, consideração, me mostra. 33. Você vai até quanto, mais ou menos, você gostaria? Estou parecendo o Silvio Santos, né? 65. Mais 33 tem mais o quê? 32 anos. Mais 30 anos de ministério aqui. Tem. Oh, tem. Irmão Oswaldo, até os 90. Aleluia. Não. Não, ó. Um dos irmãos que cuida da gente. É claro, mais vigoroso. Na velhice darão mais a frutos, renovarão as suas forças. Até os 90 falta quanto, irmão? Aí, ó, mais 20 anos de ministério pela frente. Não, mas esse irmão já está bem fundamentado, né? Não é o caso mais de fundamentar. Mas eu sei, os irmãos novos que nós estamos ganhando, né? Quando você pensa neles? Eu penso assim, irmãos. Quando eu falo assim, eu creio nos irmãos, eu estou crendo para 50 anos de ministério, 60, não estou crendo para o mês que vem, não estou preparando discípulos como você disse, e de fazer discípulos, não estou fazendo discípulos para o semestre que vem, não. Aquele evangélico que pensa assim, o que você vai fazer mês que vem, hein? Entende? Eu estou pensando, como é que vai ser o Alexandre nos próximos 50 anos de ministério? Entendeu? Isso é o que tem papai de fazer, entende? Se nós somos pai, irmão, você pensa que seu filho vai morrer aos 25? Alguma vez você passa pela sua cabeça isso? Você não pensa sempre no seu filho, entende? Você já lá com 80 anos e o seu filho com 50, 60 ao seu lado? Você não pensa assim? Agora, quando pensamos nos irmãos, só pensamos em 2, 3 anos. Entende? Que raio de pai mais desnaturado? Hã? O que vai fazer na próxima reunião? Entende? Não é assim. Se realmente nosso coração é de pai, se quem está em nossa casa, nós realmente consideramos filhos da casa, entende? Nós temos que pensar como nossos próprios filhos. Temos que pensar nos próximos 50, 60 anos. Então o fundamento que eu vou dar para eu, Alexandre, que eu vou passar para ele, que Deus me deu, que eu já recebi, e vamos crescer juntos. Não é que eu já estou formado, não. Estamos aprendendo juntos. Né? Estamos sendo treinados, isso faz parte. Eu, como estou treinado, também sou intensivamente treinado, sem dúvida alguma. Entende? Ou seja, mas eu estou pensando, entende, no fundamento para os próximos 50, 60 anos. Não vou dar qualquer bagacinho aqui, não, tem para divertir, entende? Passar um melzinho na boca, um açuquinho, joga um talquinho, passa um cremezinho, entende? Vamos lá. Não resolve, não dura 6 meses. Ou seja, temos que fundamentar com verdade, porque eu estou pensando no ministério que está comigo para os próximos 50 anos. Os médicos já me mataram 2 anos e meio atrás, entende? Mas eu continuo aí, fazendo hora extra, entende? Uma junta médica chegou com minha esposa assim, maior equipe de especialistas em hepatologia da América Latina. Me reviraram de fio ao pavio, arteriografia hepática, fiquei internado, fizeram de tudo. Aí disseram assim para ela, uma junta médica, que eu passava uma tarde inteira estudando com o caso, chamava a minha mulher, que é médico falando para médico. Olha, seu marido, aí botaram um monte de planilha, como era o meu caso, roubado, explicado, um monte de gráfico, casos semelhantes, evolução, como é que é e tal. Os caras são assim, muito criteriosos, né? Falaram assim, olha, teu marido tem 30% de chances de sobreviver no máximo 2 anos. Isso era maio de 89, eu tinha 1 mês de casado, né? Então, divertidíssimo, né? Então, não, aí já era junho, porque a crise já tinha 2 meses já. Então, aí seria junho de 90, junho de 91, eu tinha que já ter morrido, 30%, é só para chegar lá. Já estou 3 anos aí de hora extra, entendeu? Ou seja, e os que estão comigo, ninguém tem problema de fígado, graças a Deus. Então, quer dizer, eles têm ainda, naturalmente falando, né, mais tempo. Então, ou seja, eu tenho que pensar, entende, lá adiante. Porque se eu vou pensar como um homem natural, eu já morri há 2 anos e meio atrás, entende?
nego quer que eu deito logo. E eu sigo incomodando aí, né, o povo, né? Então, é uma coisa que eles não conseguem explicar, né? Até hoje eles não conseguem explicar como é que pode, né? Disseram para minha mulher assim, ó, coisa séria, de verdade. Então, ou seja, não podemos pensar para a reunião que vem, para o semestre que vem, para o mês que vem. Eu quero fundamentar os irmãos para que eles trabalhem no ministério nos próximos 50 anos. Ah, que bênção, né? Daqui 50 anos estão ganhando discípulos, formando, edificando a outros. Bem, então, aqui nós temos a estrutura ministerial do Reino de Deus. Aonde começa o ministério? Lembra que eu perguntei ontem? O ministério não começa em nós. É um erro pensar que o ministério começa no homem. O ministério, quando eu quero dizer ministério, quer dizer serviço, tá? Não é posição, não é não. É serviço mesmo, trabalho. Regaçar a manga, tem. Uma das expressões mais ricas que tem na Bíblia. Aquele que lança a mão do arado. Né? Então, e olha para trás na Bíblia do Reino de Deus. Tá? Já vi dezenas de pregações sobre olhar para trás. Nunca ouvi uma pregação sobre como é que bota a mão no arado. Tem. Aqui está. Então, acabei de ganhar esse irmão. Então, vou praticar esse texto com o irmão. Então, eu tenho que ensiná-lo com a mão no arado. Acontece que a igreja só prega sobre a segunda parte do versículo, olhar para trás. Não pode olhar para trás. Olhar para trás. Para trás não, só para frente. Para trás tem perigo. Só ficam pregando isso para o cara. Nunca pega a mão do cara e bota na mão do arado. Tem. Ó, isso que é importante. Entendeu? Então eu tenho que pegar os novos discípulos e ensinar como é que pega no arado. Bem, ó, aqui está o braço do arado. Pega no arado, você maneja assim, o arado, tudo aqui. E vamos pro arado. Vamos lá. Vai devagar. Tá muito perto. Não, até redura mesmo, assim. Nem só que eu quiser. Vou ensinar o cara a trabalhar no arado. Entendeu? Tem que pegar os irmãos novos, usando esse texto como exemplo, e ensinar a pôr a mão no arado e trabalhar com o arado. Toda a preocupação é se ele olha para trás. Ai, se olha para trás, não pode olhar para trás, não pode olhar para trás, ai, não pode olhar, não, vira para cá, agora. Aí fica divertindo ele aqui para não olhar para trás. Não olha para cá, vamos olhar. Ai, meu Deus do céu. Temos que ensinar a pôr a mão no arado. Aqui, esse tem um arado. Aqui tem um arado. Finalmente encontramos um arado. Quero ensinar a pôr a mão no arado. Aqui, ó. Aqui está, entendeu? O manche do arado, né? Vamos lá. Então, assim, o ministério começa no Pai, depois no Filho e depois no Espírito. Então, Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o trabalho, o serviço, o pegar a mão na arado não começa com o homem. Efésios capítulo 1. Muito importante, estamos ensinando os irmãos a pôr a mão no arado. Tem. O que é um teólogo? Tem. O teólogo é muito simples saber o que ele é. O teólogo é o cara que explica o arado. Tem. Aqui nós temos um arado. Ele é feito de metal. Esse metal é aço carbono. Ele é feito em forma de tubo assim, tem não sei o que lá. Aí tem lugar que bota a mão, que chama manopla, feito de matéria plástica, de PVC, polipropileno injetado, não sei o que e tal. Aí embaixo o arado tem os discos. Esses discos são redondos, cilíndricos, convexos, tem corte assim, enfileirados de enfileiras. Esse é o teólogo. Ele sabe tudo do arado, menos pegar o arado e arar a terra. Entendeu? A gente não entende nada de engenharia do arado, mas sabe pegar o arado e sabe como é que faz com ele. Entendeu? Isso é o que importa. Isso é o que importa. Tem irmãos que só gostam de explicar como é o arado. Mas o Senhor não disse que é para explicar como é o arado. Diz que tem que pôr a mão no arado. Lança a mão no arado. Entendeu? Nós temos que arar. Temos que pegar a mão do camarada, colocar na manopla do arado ali e ir com ele ensinando. Quando ele aprende, ele vai sozinho. Ó, o ministério começa no Pai. Então, eu não vou ler aqui rapidamente, tá? Ó,
Efésios 1, do versículo 3, bendito Deus e Pai. Começa a falar do Pai. Aí fala que o Pai nos fez 4 coisas, tá? Nos abençoou, nos elegeu, nos predestinou e nos fez agradáveis, tá? Eu estou rapidamente porque não vai dar, senão não dá tempo. Aí em seguida, olha o versículo 6. Para o louvor da sua glória, da sua graça, pelo qual nos fez agradável assim no amado. Amado com letra maiúscula. Aí fala de Jesus. Aí fala que Jesus fez 6 coisas pela gente. Em quem temos redenção 1, remissão 2, abundou para conosco sabedoria e prudência 3, descobriu-nos o mistério da sua vontade 4, congregar depois, feitos herança no versículo 11, e nos predestinou, tá? 6 coisas o Filho nos fez. Aí, quando chega no versículo 14, o negócio aqui é rapidinho. Quando chega no versículo 13, muda para Espírito Santo. Final do versículo 13. Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da redenção, o penhor da nossa herança para a redenção da possessão. Fala que o Espírito Santo faz 3 coisas: nos sela, nos dá o penhor e é a redenção da possessão de Deus. Nos toma inteiramente como propriedade de Deus, tá? Depois você lê direitinho e estuda o capítulo que você vai achar. Efésios 1, de 3 a 14 fala que o Pai fez 4 coisas por nós, o Filho 6 coisas e o Espírito faz 3 coisas por nós. Então toda a Trindade trabalha em prol do quê? Em prol da edificação. O Pai fez 4 coisas, o Filho 6 coisas e o Espírito faz 3 coisas. Então o serviço não começa no homem, o serviço não começa em nós, começa em Deus. Qual a implicação disso? A implicação disso é a honra, a dignidade que é trabalhar no reino de Deus. Aqui entra o homem, apóstolo. O que significa? Isso aqui é a estrutura ministerial do reino de Deus. Começa no Pai, depois no Filho e no Espírito, depois continua nos homens. Significa que trabalhar, que servir, que ministrar é ser uma extensão, entende? Do funcionamento da Trindade toda na edificação. Veja que honra que é quando nós estamos trabalhando aqui como rebanho. Nós estamos aqui, tá? Estamos trabalhando como rebanho. Nós somos uma extensão do trabalho que a Trindade faz. Estamos cooperando. Nós somos as bocas, as mãos, os pés de Deus aqui na terra. Nós somos uma extensão da mão de Deus operando no mundo. Isso é uma coisa preciosíssima. Por quê? Porque nós estamos continuando o que o Pai começou, o que o Filho continuou e que o Espírito Santo está consumando pela eternidade. Nós somos cooperadores desses. Antes de sermos cooperadores uns dos outros, somos cooperadores desses. Quando se coloca isso dessa maneira, a ideia de hierarquia que existe por aí, autoritarismo, acaba. Por quê? Porque não começa aqui no presbítero, começa aqui no dono da obra. Nós somos cooperadores desse aqui e damos conta a esse. O presbítero é importante, está aqui, mas aqui é o início do serviço. Então vamos lá. Depois temos o ministério de Efésios 4, tá? Na sequência de ordem, tá? Efésios 4, 11. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? Então esses são ministérios específicos dados a alguns homens. Deus, ao longo dos anos, prepara irmãos para serem isso aqui, tá? Vou falar rapidamente como é que esses ministérios funcionam entre si, tá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos são fundamentais. Hoje existe apóstolo? Existe profeta? Existe. Evangelista, pastor, mestre? Existe. Tudo isso, tá? Se isso é necessário no funcionamento da igreja, como está em Efésios, tá? Tem que haver. Acontece que hoje há soberba na igreja e não se reconhece apóstolo quem é apóstolo, entendeu? Porque ninguém quer estar debaixo, entende? Porque isso implica que apóstolo teria autoridade. Então, uma coisa que Deus vai restaurar ainda, tá? Eu conheço muitos homens aqui que eu considero apóstolos, de ponto final, e não vou indicar para ninguém. Vocês têm que reconhecer algum apóstolo, algum irmão. Ele apóstolo, tá? Não é garoto, entende? Quero começar por aqui. Apóstolo não é garoto, tá?
Apóstolo é um homem que tem anos de obra, de treinamento, tá? Tem cabelo branco? Tem, em primeiro lugar, tá? E que tem uma obra apostólica de verdade, tá? Que tem zonas geográficas grandes debaixo do cuidado pessoal dele. Não é líder de denominação também não, porque isso é uma coisa política, tá? É o cara que foi ganhando, formando e ajudando, firmando igrejas em muitos lugares. Não vou entrar como é que surge um apóstolo ou não. O profeta é o olho. O Velho Testamento fala que os profetas são aqueles que têm a visão, que veem, são os olhos do povo, tá? Só para você anotar aí, não vou procurar lá, profeta Isaías 29:10. Anota aí, depois você procura isso, tá? Isaías 29:10. Então, o profeta é aquele que vê. Então, o profeta recebe a revelação de Deus, a visão de Deus. Tem. Deus quer que nós vamos para lá, ó. É lá. Não é aqui, não é lá, é lá. Temos que ir lá naquele ponto lá. Tem. 1.500 quilômetros daqui. É para lá que Deus quer que nós vamos. Então houve a revelação profética. Entende? Estou dando uma ilustração. Aí o apóstolo vem com a planta. A planta não, vem com um mapa. Ó, nós já sabemos que temos que ir daqui até 1.500 quilômetros lá. Então aqui está um mapa de como nós vamos. Ó, aqui tem um rio, aqui tem uma montanha, desvia por aqui, entra por aqui, sobe, desce, tal. Aqui não sobe, aqui vai para o lado, não dá para subir, tal. E vai embora. Entendeu? Ele é aquele que ordena a visão. O profeta recebe a visão. O apóstolo ordena a visão, tá? E fundamenta a visão. É aquele que coloca, tem um mapa para como chega lá. O profeta sabia, tem que ir lá, 1.500 km para cá, ó. Tem. O apóstolo fundamenta essa visão, estabelece, ordena essa visão. O profeta fala assim: Deus quer que faça uma casa para ele. Deus quer no santuário, vai no testamento. Tem. O apóstolo é aquele que chega com a planta. Olha, nós sabemos que Deus quer uma casa. Agora eu quero mostrar para vocês como é que é a casa. Olha a planta dela aqui. Paulo fala assim: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Quer dizer, o ministério profético tinha dito, né? Deus quer uma casa para si. Agora, ele era o apóstolo, ele trouxe a planta, ele era o arquiteto. E mostra, ó, a casa é assim. Ele pega a visão da casa, tá? E fundamenta, consolida, estabelece. Ele mostra a planta, ó, é assim. Ele dá o como vai ser. Ó, é aqui, assim, a planta, as medidas, tal, tudo direitinho. Os evangelistas, o que fazem, tá? Os evangelistas estão lá na pedreira, pegando pedra, mandando para cá para construir a casa. Entendeu? Eles estão lá deslocando material lá do mundo para dentro aqui para poder edificar a casa. Os pastores, o que fazem? Entende? Pegam os mestres, o que fazem? Pegam o que o apóstolo e o profeta diz, tá? E destrincham no miúdo. Pega todo o conhecimento apostólico e profético e destrincha, coloca o conhecimento ao alcance do povo. Entende? Ele traduz aqui numa linguagem simples. Aqui está a planta, agora vamos estudar a planta, irmãos. Tá? O quarto é assim, tem uma coluna. Como é que se faz a coluna? A coluna faz assim. A proporção de areia e cimento é essa. O mestre, entendeu? Que vai no detalhe, traduz no miúdo e tal. Os pastores pegam essa visão e aplicam na vida de cada um. Ó, você vai ser o pedreiro, você vai ser o mestre de obra, você vai ser o que vira o cimento, você vai ser o que carrega tijolo e tal. Os pastores conhecem cada um na sua necessidade, pega essa palavra toda e aplica, entende? Para cada ovelha, na sua necessidade, na sua capacidade, no seu trabalho, isso. Está claro isso? O profeta vê a visão, o apóstolo estrutura e fundamenta a visão. Os mestres pegam essa visão e traduzem ela explicadinha, com simplicidade, para que todo mundo entenda. Tá? Os evangelistas estão mandando gente para receber essa visão e participar da edificação lá fora. Tá? Trabalho evangelista trabalha lá fora, trabalha no meio da congregação. Entende? E os pastores estão pegando toda essa visão e colocando, entende? O que cada vida precisa no nível dela. Entende? O pastor é aquele que pega o óleo e passa no focinho da ovelha. Ele sabe que a ovelha precisa de mais óleo, de menos óleo, que além do focinho machucou a perna, machucou a coxa, entende? Pisou lá no espinho, o pé por baixo feriu. O pastor sabe a vida pessoal de cada um e pega e sai aplicando pessoalmente. Entende? É ele que pega tudo isso aqui, entende? E olha, e coloca, entende? A cura, o cuidado, individualmente, cada um na vida das pessoas. Ficou claro isso? Como eles funcionam entre si? Tá.
As minhas explicações são sempre muito didáticas, tá? Assim, são sempre, eu faço as divisões, mas é lógico. Estou falando, o profeta é aquele que vê, em primeiro lugar, mas o apóstolo também tem revelação, o pastor também tem revelação. Não é que o pastor nunca tem revelação, nunca vê nada de Deus, entende? Isso tudo opera juntamente. O pastor também ganha gente, entende? Mas existem pessoas mais qualificadas por Deus em cada uma das funções, entende? Então existem homens que eu conheço que, quando eles estão com um grupo de pastores, grandes, e pastores com 10, 20, 30 anos de ministérios, esses irmãos têm graça para irmãos desse nível, entende? Ensinar e instruir, entende? De uma maneira super graciosa. O que eu falaria para um monte de pastores com 20, 30 anos de ministério? Eles têm de ministério quase mais do que eu tenho de vida, entendeu? Agora um homem de 50, 60, 70 anos, que tem 50 anos de obra, que tem testemunho de uma obra grande, entende? Esse homem... Eu acho qualquer versículo, né? É horrível querer compartilhar um versículo e não me lembrar onde. Ali eu acho tudo, né? Peguei ali e contei. 12 vezes aparece a palavra crente. A palavra discípulo mais de 280. O que significa isso? Entende? Que discípulo é mais importante que crente. Que discípulo fala mais que crente. Por quê? Porque crente até o diabo é. Eu, crente fiel. Crê estremece. Interessante, né? Entende? Mas não obedece. Por isso que ele não é fiel. Mas ele tem a aparência de um crente fiel. Crê e treme. Entende? Mas no íntimo não é fiel. Não obedece. Por isso não é crente. É crente. Mas não é o quê? Discípulo. Qual a diferença entre crente e discípulo? O crente crê, o discípulo crê e obedece. Isso que é a diferença. Não obedece a mim, não, hein? Muito cuidado com o discípulo. Muito cuidado como usar essa palavra. Os discípulos não são nossos, são de Cristo. Está muito mal falar meu discípulo, teu discípulo, seu discípulo. Por quê? Porque não são meus. São do Filho. Estão comigo. Isso é diferente. Estão comigo. Nunca chamo meu discípulo. Falo, o grupo que está na minha casa. A casa é minha, mas eles não são meus. Entende? O grupo que se reúne na minha casa, os irmãos que estão comigo, os irmãos de quem eu cuido. Nunca podemos usar possessivos para a obra de Deus. Minha igreja, meu trabalho, meu discípulo, meu pastor, minha ovelha, tal. Ou seja, isso aí vai entrando a ideia de que nós somos donos. E não somos donos, somos servos, somos participantes. A Bíblia nos chama de cooperadores, aqueles que operam juntamente com Deus, mas não são donos. Entendeu? Muito cuidado com os possessivos. Não vamos dizer agora, esse é meu discípulo, teu discípulo. Cara, quem são teus discípulos? Perguntar, quantos discípulos você tem? Eu, graças a Deus, nenhum. Mas Jesus tem muitos, alguns reúnem na minha casa. A Bíblia fala de 5 discípulos. Fala de discípulos de Moisés, 4. Discípulos de Moisés, discípulos dos fariseus, discípulos de João Batista e discípulos de Jesus. Há 4 tipos de discípulos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Discípulos de Moisés, os fariseus falaram, nós somos discípulos de Moisés. Discípulos de João Batista, discípulos dos fariseus e discípulos de Jesus. Aqui estamos nós. Somos discípulos dele, não são nossos. Estão conosco, estão debaixo do nosso cuidado, mas não são nossa propriedade. Não temos direito de colocar possessivo na obra de Deus. Minha obra, minha igreja, da nossa igreja, nem no coletivo, nossos discípulos. Assim como os filhos são herança de Deus, estão debaixo da nossa guarda, mas são propriedade de Deus. O que é, entende? Quando nós apresentamos nossos filhos a Deus, se não é uma entrega. Então depois não pode dizer, é meu. Sim, a gente diz, para filho natural, é meu filho, claro, não há problema nenhum para filho natural dizer isso. Mas na igreja é problema, cuidado, ele vai entrando no sentimento de possessão, entende? De autoritarismo, de autoridade, que eu posso manipular. Rebanho quer dizer discípulos, tá? Diferente de crentes. O correto é assim, todo crente é igual, discípulo que é igual, obreiro que é igual, ministro do evangelho. Isso é o correto. Tudo a mesma coisa, entendeu? Ministro do evangelho não é um título, é uma função, que todos nós somos, tá? Crente é igual, discípulo que é igual, obreiro que é igual, ministro do evangelho. É a mesma coisa toda.
Quantos obreiros nós temos na igreja? Como é que resolver essa pergunta? É só perguntar quantos irmãos tem a igreja? Congregação aqui. 500, 600. Então temos 600 obreiros. Quantos ministros do evangelho vocês têm? Bem, uns 500, 600. E quantos discípulos? Uns 500, 600. E quantos crentes? 1.500.